E aí galera, tudo bem? Eu sou Anderson Rocha do www.geografialegal.com.br e na aula de hoje eu vou falar sobre etnocentrismo e as projeções cartográficas. Então fiquem de olho porque a aula já está começando. Primeiro, é necessário explicar que a Terra não é uma esfera perfeita como aparece nos desenhos. A Terra é, na realidade, um geóide irregular, que ainda pode ser simplificado em desenhos em livros na forma de um elipsoide de revolução. Sabendo que a Terra é um geóide irregular, é perceptível que qualquer forma que adotarmos para desenhá-la irá causar distorções, de acordo com o ponto de vista utilizado. Você já parou para pensar que termos como em cima, abaixo, esquerda e direita são termos que não funcionam muito bem no espaço cósmico? Sendo assim, então como os primeiros cartógrafos se orientaram para criar os primeiros mapas da Terra? Eles seguiram uma orientação etnocentrista. Etnocentrismo é a visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Você sempre viu a América do Norte e a Europa localizada acima dos demais continentes, porque foi interessante para a Europa, naquele momento histórico, mostrar ao mundo a sua localização acima dos demais. Bom, você já deve ter percebido que, por causa da imperfeição da forma da Terra, sempre será difícil representá-la em forma de desenhos. E por esse motivo foram criadas as projeções cartográficas. Projeções cartográficas são tentativas de representar a superfície da Terra em um plano obedecendo regras específicas. Essas regras específicas variam, por exemplo, de acordo com a figura geométrica utilizada para capturar a superfície da Terra. Se usarmos um cilindro imaginário, teremos uma projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, a esfera terrestre parece estar envolvida por um cilindro de papel, no qual são projetados os meridianos e os paralelos. Se usarmos um cone imaginário, teremos uma projeção cônica. Na projeção cônica, a esfera terrestre parece estar envolvida por um cone de papel, no qual são projetados os meridianos e os paralelos. Se nos projetarmos no espaço, olhando em direção ao globo terrestre e desenharmos o que estamos vendo, teremos uma projeção azimutal. Percebam que, se o globo terrestre for tangenciado em direção a um dos polos terrestres, teremos uma projeção azimutal polar. Já no tocante às relações matemáticas entre o globo e o mapa, nós teremos três projeções cartográficas principais. Nas projeções conformes, os ângulos são desenhados conforme os ângulos do globo terrestre. Dessa forma, temos que os contornos dos continentes e das ilhas acabam bem mais próximos da realidade, mas em compensação, as áreas destes continentes e ilhas acabam distorcidas. Um bom exemplo de projeção conforme é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator acaba aumentando as áreas dos continentes superiores, o que agradava muito aos europeus no passado, que viviam do mercado marítimo. Eles tinham contornos de continentes perfeitos e valorização da sua posição geográfica natal. Era o etnocentrismo mais uma vez imperando na cartografia. Já nas projeções equivalentes, são as áreas que são valorizadas, e não os ângulos. Isso significa que teremos as áreas dos continentes e das ilhas bem mais próximo da realidade. Porém, seus contornos estarão um pouco distorcidos. A projeção de Peters foi muito bem recebida pelos países subdesenvolvidos em 1973. Ela valorizava os países do Sul e representou perfeitamente o sentimento de autoafirmação de muitos desses países que conseguiram sua independência no pós-Segunda Guerra. A projeção equidistante é uma projeção azimutal que busca representar distâncias entre as regiões de forma bem precisa. Geralmente é escolhido um ponto que fica localizado no centro do globo e dele são representados outros pontos no planeta com suas respectivas distâncias. Essa projeção é muito usada para traçar rotas aéreas. Outra coisa, o leitor pode observar que quanto mais afastada a região do centro, mais distorcida ela aparecerá no mapa.
Existem muitas outras projeções cartográficas, mas a principal, que você já deve ter visto em atlas escolares, é a projeção de Robinson. A projeção de Robinson é uma projeção cilíndrica, afiliática ou arbitrária. Foi pensada para facilitar a análise da superfície da Terra. Ela não preserva nenhuma das propriedades de conformidade, equivalência e equidistância. Apesar de não conservar perfeitamente os contornos dos continentes e das ilhas, assim como suas áreas, a projeção de Robinson ainda é a mais utilizada no mundo atualmente. Mesmo ela ainda sendo uma visão etnocentrista, por colocar os continentes Europa e América do Norte na posição superior. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula. Agora vocês já sabem que nesse mundo ninguém está acima ou abaixo de ninguém, pelo menos na cartografia. É tudo uma questão de ponto de vista. E se você gostou dessa aula, dê uma curtida e deixe um gostei lá no YouTube. E não deixe de visitar o www.geografialegal.com.br para rever alguma aula ou rever algum conteúdo que você ficou com alguma dúvida. E se tiverem alguma sugestão, o nosso e-mail é contato@geografialegal.com.br. Eu ficarei feliz em responder as suas dúvidas. Então até a próxima aula, pessoal. Valeu, galera!